Tem muitas coisas que a gente fez por um tempo que até funcionou, até deu certo, que até nos levou para um patamar bacana, legal, de conquistas, de definições. Só que para o nível que a gente quer chegar, até com base em todas as palavras que a gente está ouvindo, que é um nível de grandeza, é um nível de honra, é um nível, enfim, é um nível alto, como nós ouvimos tanto em 2025. Pensa grande. Então é esse nível que o Senhor quer nos levar. E para nós chegarmos nesse nível, o vinho que foi derramado não é o suficiente mais. A mentalidade que nos trouxe até aqui não pode ser a mesma que vai nos levar adiante. O espírito que nos trouxe até aqui não é o mesmo que vai nos levar além. As decisões que nós tomamos até chegar aqui não é as mesmas que vão nos levar para esse patamar, para esse nível. É por isso que nós precisamos ter a capacidade de renovar o odre. E o odre ele só renova de uma maneira: água, espírito, palavra, azeite, unção. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui, Senhor. Terceiro dia do propósito da mudança. Terceiro dia, meu Pai, do propósito que define a nossa vida, o nosso final de ano. O terceiro dia do propósito que nos prepara para o ano, Senhor, que daqui a pouco já está aí, 2026. Muito obrigado por todo o bem que o Senhor tem feito, todo o favor que tem se derramado em nossas vidas. Meu Deus, um nível de grandeza, de unção, de poder. Cada palavra, Senhor, que tem sido liberada. Meu Deus, cada mover, como vivemos na segunda-feira. Que mover, Senhor. Que dia extraordinário. Um dia que fica marcado em nossas vidas, para nunca mais nos esquecermos. Ó meu Pai, da unção que foi liberada, do poder que foi derramado. Meu Deus, do grande exemplo, Senhor, que ficou tão evidente, de força, de dedicação, de entrega, de renúncia, meu Pai, que a bispa fez nesse altar, Senhor. 13 horas, meu Deus, nesse lugar, ungindo, derramando unção. Meu Pai, é um privilégio, Senhor. É um privilégio estarmos nesse lugar. É um privilégio, meu Deus, ter a oportunidade de, meu Deus, entrarmos nesse propósito da mudança, Senhor. Meu Pai, o propósito, meu Pai, que nós cremos e temos a certeza, meu Deus, que trará resultados sobrenaturais, que trará, Senhor, resultados extraordinários para a nossa vida. Ó meu Deus, e através desse propósito, nada, Senhor, nada vai permanecer do mesmo jeito, nada, meu Deus, terá o mesmo fim. Meu Deus, não, Senhor, nós não veremos os mesmos resultados. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, num propósito extraordinário, Senhor. Eu creio, meu Deus, num tempo de glória, de definições, de grandeza para cada um de nós. Eu creio, meu Deus, que esse melhor vinho será derramado, Senhor, nesses últimos dias do mês, do ano de 2025, o ano do vinho novo. E o Senhor preparou o melhor para o final. Chegou o tempo, Senhor. Chegou o momento de nós vivermos, ó meu Deus, a melhor fase da nossa vida. De desfrutarmos, Senhor, meu Pai, da maior unção de todos os tempos. E eu creio, meu Deus, que o que aconteceu segunda-feira, ó meu Pai, anuncia, meu Deus, a grandeza que está sendo derramado sobre nós, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um. Eu consagro, declaro a Tua bênção, a Tua unção. Eu peço, Espírito Santo, a Tua presença aqui, Senhor. Meu Deus, tomando as nossas vidas, tomando nosso coração, tomando a nossa mente, nos enchendo mais e mais da Sua presença, Senhor. Porque que sentido faz estarmos aqui, meu Deus, e não
estarmos cheios da Tua presença. É uma grande loucura, Senhor. Então venha ao nosso encontro, que não haja barreiras, que não haja atrapalhos, que não haja impedimentos, meu Pai, para que possamos nos achegarmos a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a vida de cada um, eu consagro e eu declaro, Senhor, meu Deus, um período, daqui a pouco a gente está entrando em mais uma madrugada, meu Deus, com cultos, a oração daqui a pouco com a pastora Jéssica, daqui a pouco com o bispo Fernando, culto às 5, às 7, não paramos mais, Senhor. E assim seguiremos até dia 31 de dezembro, Senhor. Dê graça para cada um, dê força, dê poder. Meu Deus, que cada um, Senhor, de nós tenhamos um coração finalizador para a glória do Teu nome, Senhor. Passa com Teu sangue, que toda influência negativa, que todo mal que tem se levantado contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra tudo que nos pertence, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo cada um e eu te agradeço. Obrigado por tudo, assuma a direção de tudo. O altar é seu, a igreja é sua e fale profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Está ligado à sua vitória. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Em nome de Jesus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o ano do vinho novo. Diga, nessa reta final, diga, o melhor será jorrado na minha vida. Diga, eu creio nisso. É em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Graças a Deus, mais um grande dia para nós, uma grande oportunidade de estarmos no lugar certo, andando 1, 2, 3, 10, 15 milhas a mais. Até porque eu acredito que o que faz você estar aqui, permanecer aqui, talvez a maioria, para não dizer todos, não é o primeiro culto de hoje. E assim vai seguir madrugada fora. O que nos traz até aqui é uma certeza. É uma convicção que cada plantio, cada dia, cada culto, cada oração, é aquele plantio que a gente sabe que ninguém arranca de nós. É aquele ato de fé que ninguém tira. É onde fica marcado, selado, que cada semente que temos lançado no solo da vida traz resultados para nós, traz grandeza para nós, traz definições para nós. E é por isso que estamos aqui. Mas é o que a bispa tem dito ainda, é uma coisa que a gente tem falado bastante, sobre a importância de ter esse coração finalizador. Não é apenas uma fase da vida, é uma vida toda. Porque de tempos em tempos o Senhor nos leva a começar coisas, a pôr um fim em outras coisas. E quando nós temos e alcançamos esse coração finalizador, aquilo que Ele nos pede para nós começarmos, nós vamos até o fim. E aquilo também que Ele pede para nós colocarmos um basta, nós colocamos um basta. Ou seja, nós não alimentamos aquilo mais. Nós não continuamos com aqueles sentimentos, situações. Enfim, aí nós podemos abrir o leque. Então, quando nós alcançamos esse nível, do mesmo jeito que nós começamos e vamos até o fim, nós também temos a capacidade de parar aquilo que é preciso ser parado. Aquilo que, se a gente até trazer o contexto da palavra profética, nós vamos ver que um certo vinho foi derramado durante um tempo na festa. Só que chegou o tempo, chegou um horário, chegou um momento que aquele vinho acabou. Então agora era preciso um novo vinho. Que esse vinho vinha da parte do Senhor. E na vida é assim. Tem muitas coisas que a gente fez por um tempo que até funcionou. Até deu certo. Que até nos levou para um patamar bacana, legal, de conquistas, de definições. Só que para o nível que a gente quer chegar, até com base em todas as palavras que a gente está ouvindo, que é um nível de grandeza, é um nível de honra, é um nível, enfim, é um nível alto.
como nós ouvimos tanto em 2025. Pensa grande. Então é esse nível que o Senhor quer nos levar. E para nós chegarmos nesse nível, o vinho que foi derramado não é o suficiente mais. A mentalidade que nos trouxe até aqui não pode ser a mesma que vai nos levar adiante. O espírito que nos trouxe até aqui não é o mesmo que vai nos levar além. As decisões que nós tomamos até chegar aqui não é as mesmas que vão nos levar para esse patamar, para esse nível. É por isso que nós precisamos ter a capacidade de renovar o odre. E o odre ele só renova de uma maneira: água, espírito, palavra, azeite, unção. Porque se isso não acontece, o vinho até pode ser derramado. Só que o odre estoura. Que é uma coisa que a gente viu ao decorrer de 2025. Quando eu particularmente soube da palavra profética, no ano passado, uma coisa eu tinha certeza: o vinho vai ser jorrado. Só que ao mesmo tempo vai ficar evidente quem é odre velho e quem é odre novo. Quem tomou a decisão de ser renovado pela palavra. Quem tomou a decisão de ser conduzido, de cumprir com ordem simples, de seguir as direções do mestre, de fazer aquilo que às vezes não faz sentido. Que sentido fazia encher as talhas de água? Nenhum. Eles precisavam de água, não de vinho, perdão, não de água. Só que essa capacidade de cumprir com ordem simples, de fazer o que é necessário, foi mostrando quem de fato foi renovando esse odre. Renovando o coração, renovando a mente, o espírito, alinhando, definindo algumas coisas, tomando decisões importantes. Então, é aonde que o novo vinho agora tem total condição de ser jorrado. Por quê? Porque o odre está sendo renovado. Então, ao decorrer desse ano, nós vimos muito isso. E cada um de nós que chegamos até aqui, porque eu costumo dizer que esse é o nosso maior testemunho, nós estamos aqui, lutando, orando, se mantendo, se firmando, se consolidando, deixando a palavra entrar e dominar o nosso coração, nossa mente, nossa vida. Porque é isso que vai trazer resultados para nós. Que é uma coisa ainda que nós pregamos hoje, sobre a lei das primícias. É onde você vai honrando o Senhor com o primeiro dia da semana, os primeiros horários do seu dia, o primeiro dia do seu mês, o primeiro dia do seu ano, a primeira parte da sua renda, e assim por diante. E você vai canalizando tudo para um único objetivo: honrar a Deus. Porque é o que Paulo diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando você tem essa, diga assim comigo, mente de reino, quando nós alcançamos essa mentalidade de reino, nós vamos organizando e reorganizando a vida para que todas as nossas atitudes, para que todos os nossos resultados, as nossas reações, as nossas expressões glorifiquem a Deus. É fácil? Sim ou não? Mas é possível. Porque o que a gente está ouvindo bastante, por sinal, nos programas da Bispa nesses últimos dias? Sobre intencionalidade. Então você faz de propósito. Não porque tem um sentimento apoiando ou validando, você simplesmente se levanta e faz. Sem nada te apoiando para aquilo muitas vezes. Por quê? Porque algo te consome aí dentro. Eu quero viver uma grande vida, eu quero honrar a Deus, eu quero viver tudo que Deus tem para mim, porque viver uma grande vida nada mais é do que viver o que Deus tem para você. Não viver o que Deus tem para o fulano, para o Beltrano, não. O que Deus tem para você. O que Deus tem para mim. Porque quando você entende isso, você ocupa o seu lugar. Há um posicionamento. E é o que eu dizia ainda hoje, que um posicionamento vai te levar a um rompimento. Um posicionamento vai te levar a um confronto. Você se autoconfrontar. É aonde você assume o seu lugar e você toma essa decisão. Esse lugar é meu, Deus me plantou aqui,
é aqui que eu vou ficar, então se eu estou aqui, eu tenho que gerar frutos aqui. É assim ou não é? É assim que tem que ser. Só que muitas vezes, porque uma expressão que a gente usa bastante, a gente só tem o que a gente tolera. E quantas pessoas que elas vão tolerando uma vida pequena, miserável, e é o que eu dizia ainda no culto agora mesmo. As pessoas elas vão tomando decisões para validar aquilo que ela vai tolerando uma vida. Aquilo que ela vai tolerando, aquilo que ela vai deixando e, obviamente, o que você deixa, o que você tolera, você alimenta. Se você alimenta, fica mais forte. Aquilo vai criando corpo, vai criando vida. Aquilo vai tomando e entrando nas áreas da sua vida e quando você vê, ocupou tudo. Só que aí, em vez da pessoa parar, se levantar e fazer o que é preciso, necessário, muitas vezes não, ela se levanta e ela faz. Ela faz coisas para validar o que ela está tolerando. Ainda é aquilo, né? Para talvez ficar mais claro para alguns. Olha, eu tenho essa reação porque eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. Então a pessoa usa dessa desculpa para validar o que ela tolera. Ela valida um sentimento, ela valida uma reação, uma ação. Não, porque eu aprendi com fulano, porque aconteceu isso, porque lá no meu passado aconteceu isso, não sei o quê. Tudo bem. Muitas coisas você não teve controle, mas você tem controle de hoje. E o que você faz hoje define tudo. Mas não, há pessoas que elas estão procurando todos os meios para validar uma vida pequena, uma vida miserável, uma vida, enfim, irrelevante. Aí, se eu até trazer aqui, vamos pegar um exemplo recente de segunda-feira. Foi um mover incrível. Eu, particularmente, quando eu soube, eu acabei o culto em Osasco, soube que a bispa estava ungindo. Falei, não vou perder, estou indo. Acho que eu vou ficar de fora. E é muito interessante, quando eu cheguei, eu vi a fila. Então eu falei, vou passar, vou ser um dos últimos e está tudo bem. Eu vi pessoas que não arredaram o pé da fila. Que entraram na fila 10 e pouco da noite e foram passar por volta das 6 da manhã. Só que eu vi pessoas indo embora. Pessoas que, vai demorar demais. Realmente demorou. Vai ser muito cansativo. Realmente foi. Quantas e quantas pessoas que saíram daqui na terça, 7 e pouco, 8 e pouco da manhã e correram para o trabalho. Foram trabalhar. E o dia é aquilo, você tem que produzir normalmente. Mas uma graça sempre te cobre para você conseguir. O corpo ele pode sentir. Agora, quantos que cederam mais uma vez para aquilo que estava sentindo? Porque quando eu particularmente eu soube, eu pensei comigo, eu não sei quando isso vai acontecer de novo. Mas eu vou estar lá, eu não vou perder não. Porque quando você coloca algo dentro da sua zona de interesse, você não está apoiado no que você está sentindo, no que você está pensando, você simplesmente se levanta e faz o que é preciso. E fazer o que é preciso não significa fazer o que é fácil. E a Bíblia diz o quê? Que aquele que escolhe o que é fácil permanece fraco. E quantas pessoas que, muitas vezes, ainda recentemente eu dizia para a igreja sobre isso, né? Quantos que, enquanto estavam no mundo, colocavam muita força para fazer o que é errado? Madrugada toda acordada, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo. No outro dia, uma ressaca violenta. Vamos trabalhar. Vamos correr, vamos fazer isso. Não, tem que trabalhar. E quantas foram trabalhar com dor, com um monte de coisa. Mas colocava força para agradar a carne. Pedia dinheiro emprestado, se desdobrava. Por quê? Porque o agradar a carne estava dentro da zona de interesse. E aí, eu particularmente, eu não entendo. De verdade, eu não entendo. Quando agora nós temos a oportunidade de viver uma grande vida, e não vou dizer muitas pessoas, mas um número considerável, que agora, em vez de colocar a força que pode colocar para construir uma grande vida, madrugada, oração, faz corpo mole.
E nós sabemos que a vida ela é feita de oportunidades. E nós, muitas vezes, podemos criar as nossas oportunidades. Mas eu, particularmente, eu vejo que, especialmente esse ano de 2025, pensa num ano que Deus criou várias e várias oportunidades. Várias oportunidades. No segundo dia dos 52 dias, nós tivemos a unção com a bispa aqui. Quem estava aqui lembra. Nós tivemos o jejum, 8 dias de jejum. A bispa seguiu direto. Outros fizeram um pouco menos. Eu particularmente fiz 6 dias seguidos. Tivemos cultos e cultos incríveis. Terça tivemos mais um grande mover. Ainda eu brincava com alguns, eu dizia, olha, se o pessoal nosso do interior quiser sair e vir, dá tempo de chegar. E dava tempo. Poderiam ter vindo, recebido a unção e vida que segue. Agora segue num alto nível, né? Então, 2025, para mim, dentre tantas situações que eu poderia te apresentar, ele é um ano que, para mim, fica marcado como um ano de muitas oportunidades. Não só com todas as unções que foram derramadas, mas também como um chamado para um arrependimento. O chamado para uma volta, para uma entrega. O chamado para um comprometimento. E o ano não acabou. Tem muita coisa para acontecer. Nós só estamos ainda no terceiro dia do mês. E nós sabemos que para Deus não existe dia, não existe hora, dia da semana, ó, é semana tal, então ó, é o seguinte, no Natal eu estou de folga. Você pode me buscar, mas no Natal eu estou de folga. Não tem essa. Deus responde o quê, gente? Fé. Deus responde respostas de fé. E quando nós decidimos agir com essa coragem, com essa determinação, decidindo romper com situações nossas mesmo internas, é onde nós vivemos os maiores rompimentos, as maiores viradas da vida. Porque você sabe que a nossa maior luta é contra nós mesmos. Com tantos padrões errados que a gente aprendeu, que foram incutidos em nós, que tem coisas que a gente está descobrindo ainda. Graças a Deus por isso, que a palavra serve para isso, para colocar luz nas nossas trevas. Então agora nós estamos tendo a oportunidade de enxergar, de identificar e romper. E mudar. E reverter esses padrões errados, agora desaprendendo tudo isso e ouvindo cada palavra e praticando cada palavra e vai repetindo e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Que muitas vezes parece que a gente, não, agora eu já sei de cor salteado. Não, agora eu já entendi tudo. Aí no outro dia a palavra de novo. Vamos pegar dessa semana, que a bispa tem batido tanto sobre intencionalidade. No segundo programa, alguns já pararam e disseram assim, não, Senhor, eu já entendi. Amém, eu tenho que ser intencional, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Aí no terceiro dia, mais um. E quantos que, em vez de parar, que é o que eu dizia agora mesmo ainda, porque quando a palavra ela vem se repetindo, você vê o Senhor insistindo em algo. Então, conforme a palavra, principalmente palavras que, todas as palavras, obviamente, mas tem aqueles momentos da vida que a palavra vem repetindo. É o Senhor falando, mostrando algo pontual para nós. E nós precisamos ter a capacidade de pegar essas palavras e aplicar não somente, vamos colocar assim, no modo geral. Porque quantas pessoas que trabalham no modo geral, mas trabalham no modo raso. Querem fazer tudo ao mesmo tempo. Não, peraí. Se a palavra está falando, ó, 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, não sei. Eu tenho que pegar cada palavra e ir aplicando em cada área da vida. Porque às vezes numa área, beleza, eu estou até sendo intencional. Mas na outra área? E naquela outra área? Ah, e naquele outro ponto? Quem está entendendo, por favor? Desse jeito. Então a palavra vai vindo, é o que eu ainda pregamos muito sobre pense grande. Quando a gente achou que estava pensando grande, veio mais uma palavra. De novo Isaías. Quando a gente, não, agora eu sei de cor. Se Deus me perguntar, eu falo aqui, ó, versículo por versículo. A página da Bíblia, qualquer tradução, de tanto que eu ouvi. Aí vem a palavra de novo.
Então ali é Deus falando, não, não, você não está pensando como você poderia pensar. Porque pensar grande é pensar como Deus pensa. Então ali você para, não, então tá bom, Senhor, entendi. Deixa eu aplicar nessa área aqui, ó. Nessa área eu não estou pensando grande. Falta intencionalidade nessa área. E você abre o leque. E aí você vai aplicando em tudo. Ainda, né, todo o propósito da mudança, nós pregamos bastante sobre Josafá. Nós aprendemos demais com a história dele. E eu quero trazer aqui, mais uma vez, porque eu acredito que tem lições muito ricas para nós aplicarmos em cada área da vida. Só que antes de eu entrar em Josafá, em Crônicas, todo mundo aqui com certeza conhece Mateus 6,33. Conhece ou não conhece? Coloque aí para mim, por favor. Vamos relembrar do que está escrito em Mateus 6,33, que diz o quê? Busque em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos juntos, diga, busquem, pois, em segundo lugar. Terceiro lugar, último lugar da fila. Diga o reino de Deus e a sua justiça. E o que mais? Acrescentadas. Então você vê claramente que tem um caminho. Não tem dois nem três, tem um. E dentro disso, que aí eu poderia trazer a palavra de hoje, que fala sobre a lei das primícias, é você parar e priorizar a Deus e, antes de qualquer situação, ter a capacidade de orar. Capacidade de parar, Senhor, o que o Senhor tem comigo? Senhor, me ajuda, eu estou diante de uma situação. Veja bem, muitas vezes a gente tem tudo na ponta da língua. Como a bispa ainda sempre fala, tá vendo? A gente sabe pregar. Mas quantos que diante de um problema, o que menos faz é buscar Deus? Aí, agora entrando aqui em Crônicas, 2 Crônicas 20, então diz assim, ó, depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá. Vamos juntos? Diga, um exército enorme vem contra ti. Josafá, o problema chegou. Agora, quantos de nós temos aí para enfrentar os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas? Quantos problemas, quantas guerras, quantas notícias, quantas situações, quantos levantes que acontecem? Vários. Quem nunca acordou num dia e do nada recebeu uma ligação péssima? Quem nunca, diante de uma situação, surgiu uma circunstância, um problema chegou, uma enfermidade apareceu, alguém se levantou contra você para te caluniar? Cada um aqui, com certeza, tem as suas experiências. Tem ou não tem? Todos nós. De situações, o dia mal chegou. Mas qual que tem sido a reação? Porque é isso que importa. Como que nós estamos agindo? Quando você vê a história de Josafá, você vê que ele cumpriu. Ele praticou principalmente a lei da primícia. Você vê que na história de Josafá, ao longo da história, ele tomando decisões que definiram tudo. Você vê ele se posicionando, você vê ele fazendo o que era preciso, você vê ele atraindo uma atmosfera de glória para ele, para a nação. Você vê que através da atitude de Josafá, porque liderança é tudo, você vê que a economia do país mudou, a vida espiritual daquele povo mudou, que é o que as pessoas têm buscado. Só que elas vão buscando em lugares errados. Elas vão buscando em lugares que não traz profundidade, elas vão buscando em lugares que não traz cura, elas vão buscando em lugares que não traz mudanças internas. Elas querem, porque hoje em dia está na moda. Não, a gente tem que buscar pela nossa vida espiritual, e tem que se espiritualizar, não sei o quê. Está na moda hoje em dia. Está na moda ser crente, por sinal. Ainda na semana passada, salvo engano, eu falava sobre isso. Que o número de evangélicos no Brasil está crescendo. Cadê esse povo?
mas é o tipo de gente que só faz parte de um movimento numérico. E o movimento numérico não muda vidas. Tambor vazio só faz barulho. Então, as pessoas, elas querem alcançar uma vida espiritual bem, saudável, um emocional saudável, uma vida financeira saudável e etc. Todavia, elas buscam no lugar errado. Então, 3 problemas enormes chegaram contra Josafá. Quantos problemas será que vem chegando contra você? Talvez se você pegar o seu projeto aí, você vai... Aliás, alguns nem precisam de pegar, né? Só, já sei, está aqui, tal, beleza, está tudo aí. Ou seja, eu tenho consciência do que está aí. Eu sei do que está acontecendo. Mas não é porque eu sei o que está acontecendo, diga assim comigo, ó, não é porque eu sei, diga eu estou vendo o que está acontecendo, diga que eu tenho que aceitar o que está acontecendo. Não, pastor, mas eu estou vendo, olha, casa, família, trabalho, escola dos filhos, não sei o quê, beleza. Ok, tá, a gente está vendo, o problema está aqui, o problema está ali, mas espera aí, desde quando a gente tem que aceitar? Desde quando nós temos que nos curvar diante dos problemas? Diante das situações? Aí, ok, problema chegou diante de Josafá. Qual é a primeira lei que ele pratica? Qual foi a primeira decisão que Josafá teve? Vou lembrar para você. 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Alarmado, beleza, o problema chegou, a notícia chegou, ele viu, teve entendimento, teve consciência, se assustou naturalmente, porque na vida é assim mesmo. Com certeza você já recebeu notícias que te deixou aflito, que te deixou assustado. É ou não é? Todos nós. Só que aí você vê que a primeira decisão de Josafá, que ele decide praticar, cumprir à risca a lei das primícias, priorizando a Deus. Ele não fez nada diferente a não ser parar e fazer o quê? Diga, consultar o Senhor. Primeira decisão inteligente de Josafá. Qual foi? Consultar Deus. Aí o que a gente acabou de ler em Mateus 6,33? Se eu busco em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, se eu priorizo a Ele, se Ele está dentro da minha zona de interesse, se eu paro, se eu me dedico, renunciando, sacrificando, fazendo aquilo que eu tenho que fazer, não o que eu quero fazer, buscando Ele e a sua justiça, tudo é acrescentado. O que foi acrescentado no contexto de Josafá? Vitória. O que foi acrescentado em Josafá? Grandeza, honra. As pessoas agora tinham um olhar diferente para ele. Por quê? Porque o inimigo que ele estava enfrentando não era brincadeira. O que estava ali diante da realidade, do que ele estava vendo, não era uma coisa fácil. Mas é interessante, sabe por quê? Quando você encontra uma pessoa que realmente ela decidiu priorizar a Deus, ela não vai titubear. Ela não vai ceder a um pensamento, ela não vai ceder a um sentimento. Ela pode ser tentada, mas ela não aceita se curvar. E aí, se eu fizer até um paralelo com a história de Moisés, você vai encontrar que diante de um cenário caótico, o povo pedindo carne, Moisés apavorado, nervoso. Não, e Deus falando, Moisés, eu vou providenciar como, Senhor? Senhor, olha os rebanhos, não tem suficiente para tudo isso. Aí você vê que quando a pessoa está tomada por um medo, uma insegurança, um sentimento, ela fica cega. E por ficar cega, ela vai falando coisas que não faz sentido, não tem cabimento. Porque aí você vai encontrar Moisés falando o quê? Senhor, não tem nem peixe no mar suficiente para alimentar esse povo. Mas desde quando Moisés sabia quanto peixe no mar tinha de ter? Você está vendo como são as coisas? A pessoa, quando é tomada por um sentimento, ela fica cega.
E ela não só fala, ela faz muitas coisas. Eu estou te dando só esse exemplo aqui de Moisés porque é interessante e cabe muito bem. Então agora Moisés, Senhor, não tem peixe. Aí Deus fala o que para ele? Ô Moisés, não é o que você está vendo aí, ou o que você deixa de ver, eu vou providenciar, e são coisas que vai vir do céu, que são as cordonices, você conhece a história, etc. E quantas pessoas que elas agem assim? Elas até sabem, porque Moisés sabia demais quem era Deus. Era falta de milagres? Não era. Era falta de experiência? Também não. Mas aí, diante de um cenário que foi pressionado, acabou falando que não devia. Parece um erro tão bobo. Mas quantas pessoas que elas vão se afundando, porque nada começa grande. Nada. É sempre ali, um dia após o outro. E por fim, Deus mostrou mais uma vez para Moisés a grandeza dele. Aí, voltemos então à história de Josafá. Pressionado. Problema de todos os lados. Situação gigantesca vindo contra ele. Qual foi o primeiro passo de Josafá? Qual foi? Buscar a Deus. Aí, eu não sei se eu vou ter esse tempo todo, mas a gente vai discorrer aqui o assunto. Você vai ver que Josafá foi tomando decisões que foram decisões que está totalmente pautada em princípios bíblicos. Está totalmente ligada. E foram decisões que foram trazendo esse resultado para ele. Porque toda grande vida não acontece do nada. Todo o sucesso não é do dia para a noite. Diga assim comigo, é uma construção. E nessa construção ela vai te exigir, é um passo aqui, é outro ali, é uma decisão hoje, é outra decisão amanhã. E com isso você vai nessa construção. Bem alicerçado na rocha que é Cristo, bem fundamentado, praticando os princípios, fazendo aquilo que é preciso, sem vontade, sem querer, enfim, simplesmente se levantando e fazendo. Então aquilo vai trazer a glória e o resultado que você precisa. E aí, então, Josafá decidiu consultar o Senhor. Diga assim comigo, e proclamou um jejum em todo o reino. Qual a segunda decisão importante de Josafá? Qual foi? Vamos parar e vamos jejuar. Vamos buscar Deus. Porque se a gente busca Ele, Ele acrescenta tudo que a gente precisa. E mais, vamos dar uma milha a mais, vamos abrir um jejum aqui. Agora, quantas pessoas que quando recebem algo ou chega algo até elas, a primeira reação, muitas vezes se jogar na cama, se trancar dentro de um banheiro, ou, como eu já vi, caso e caso, da pessoa se cortar, quando não entra nos remédios controlados, desconta na comida, é ou não é? E assim por diante. Então, agora você fala assim, não, pastor, o ímpio faz isso. Poderia ser só o ímpio. Mas, infelizmente, a gente encontra muitas pessoas que atendimentos, a gente pega muitos casos. A pessoa conhece a palavra. Mas ela vai entrando num estado de depressão, de ansiedade. Ela vai descontando em um monte de coisa. Porque aconteceu isso, porque recebeu tal notícia. Enfim, assim por diante. Então, as pessoas, em vez de elas parar, porque elas sabem qual é o caminho, mas elas vão na contramão daquele caminho. E aí elas vão descontando em tudo. Que abrir um jejum? Não, eu não quero, eu preciso de comer, eu preciso de um chocolate, eu preciso de um negócio aí que, olha, eu estou desesperado, mas não vai resolver a tua vida. Muito pelo contrário, dependendo da situação, você vai até passar mal. Aí Josafá, ele vem com uma atitude, a segunda atitude sábia da parte dele. Gente, vamos abrir um jejum. Por quê? Porque a gente sabe que jejum define coisas. Jejum, além de resultados bons naturalmente para o corpo, espiritualmente melhor ainda. Jejum traz milagres incríveis. Aí, recentemente, 8 dias de jejum, né? A maioria, talvez, aí das 5 ao meio-dia. E quantos testemunhos isso gerou?
Quantos resultados isso gerou? Gente fazendo mais e mais horas e tomados por uma graça maior e resultados surgindo, milagres acontecendo, curas acontecendo. Por quê? Abriu um jejum. Vamos jejuar. Aí, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá. Diga comigo assim, ó, para buscar a ajuda do Senhor. O povo saiu de todos os lugares. Sabe por quê? Porque quem quer vitória paga o preço. É ou não é? Você está aqui hoje. Talvez aí a maioria, para não dizer todos, vão seguir. Vão até as 2, 3, 5, 7. Por quê? Porque você entendeu. Peraí, preço todo mundo paga. Eu quero pagar o preço para ser abençoado. É ou não é, gente? Eu quero pagar o preço para viver uma grande vida. Você entendeu qual que é o caminho. Aí o povo sai de todos os lugares, todas as cidades, para buscar Deus. Para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém. Diga assim comigo, ó, no templo do Senhor. Aonde, gente? Qual foi a terceira decisão sábia, então, de Josafá? Estar no templo. Você está entendendo aí ou não? Busca Deus, abre um jejum, vamos para a igreja. Vamos buscar o Senhor. Nós queremos resultados. Vamos pagar o preço certo. E você vê que o povo seguiu. O povo estava junto com ele. Investindo, pagando, viajando. Enfim, fazendo de tudo. Ô fulano, você está indo para a convocação de Josafá? Eu estou indo. Ô, me dá uma carona. Eu quero vencer também. Eu quero que Deus nos ajude nessa batalha. Então isso fica comprovado que quem quer faz acontecer. Paga o preço certo. Se joga, se lança. Como aconteceu aqui. Aonde? No templo. Buscando a Deus, priorizando. Aqui você vê Josafá cumprindo e praticando leis extraordinárias. Porque ele entendeu, não adianta titubear, não adianta se entregar ao desespero, não adianta se entregar ao medo, não adianta se entregar a comida e etc. Não adianta, vamos parar, vamos buscar Deus, vamos abrir um jejum, vamos para a igreja. 3 passos, 3 atitudes essenciais que Josafá tomou. E orou ao Senhor. E orou, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Você vê que olha a oração desse homem. A confiança que ele tinha. Porque ele sabia que ninguém dava mais que Deus. Só Deus poderia salvar ele daquela situação. Só Deus poderia ajudar ele. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Então ele vai lembrando. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos, olha isso aqui, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Senhor, nós estamos aqui em oração, em jejum, nós estamos na tua casa, e ainda na segunda-feira eu dizer sobre isso. Qual é o ministério que você está? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Agora, por que não fazer a oração que Josafá fez? Porque você já viu milagres nesse lugar? Você já viu curas? Restaurações? Restituições? O sobrenatural acontecendo? Agora, por que não rasgar o coração e dizer, Senhor, é o seguinte, o Senhor me plantou num lugar que chama mudança de vida. Então a minha vida tem que mudar.
Minha casa tem que mudar, minha família tem que mudar, as áreas da minha vida tem que mudar, porque o Senhor me plantou nesse lugar, e eu vejo nesse lugar a sua presença, eu vejo nesse lugar pessoas curadas, abençoadas, restauradas, porque foi o que Josafá fez. Peraí, Senhor, não, peraí, o Senhor nos deixou uma direção clara, que uma vez que nós nos colocarmos na sua presença, diante da sua presença, nesse templo, porque Ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Você foi plantado aqui? Foi ou não foi? Qual é o nome do ministério? Então diga, tem que mudar. Diga, tudo tem que mudar. Diga, nada pode permanecer do mesmo jeito. Diga, tem que mudar e vai mudar. Por quê? Porque você foi plantado aqui. Porque você sabe que nesse lugar é um lugar de poder, de restituição. É um lugar de mudança de vida. É o nome do mistério. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes do Monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó, nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Diga comigo, mas os nossos olhos. O que, gente? O que você vê aqui em Josafá? Mais uma decisão importante dele. Uma submissão total a Deus. Senhor, a gente não tem para onde ir. Não tem o que fazer, é só o Senhor agora. O Senhor nos ensinou, ó, diante da sua presença, no seu templo, esse lugar que carrega o seu nome. Senhor, nós nos entregamos. Então você vê uma submissão total, uma entrega total, e uma certeza que Deus iria salvá-los. Vamos lá, onde que eu parei? 12. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de cola, estavam ali de pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia, ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Diga assim comigo, tomem suas posições. Faz o quê? Se posicione. Não, mas o problema, a situação, Deus tem que me livrar, Deus tem que me livrar. Se posicione. Porque Deus não nos livra da batalha, das guerras. Ele nos livra na batalha. É quando nós nos posicionamos e descemos para o campo de batalha. Com uma única certeza. Deus vai nos dar vitórias. Deus vai me abençoar. Por quê? Porque eu estou cumprindo, eu estou fazendo, eu estou indo. Às vezes, qual que é a vontade? Dar meia volta e ir embora. Que é o tamanho do problema, é o tamanho do gigante. Aí se eu puxar aqui um ganchinho e trazer, imagina Golias e Davi. Ele chega, ele se depara com o tamanho do rapaz, um cara enorme, um homem que era uma máquina de matar, e Davi, Golias num alto nível, de tamanho só também, né? Agora, se Davi se acovardasse, mas não, você vê que ele se posiciona. E como ainda pregamos, né, a bispa pregou um tempo atrás, você vê o spoiler de vitórias ali. Davi desce, enfrenta, vai com tudo e deixa claro. Tudo bem, você pode vir contra mim com escudo, espada e lança. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E mais, você não passa de hoje. Ainda hoje, ó, eu vou cortar teu pescoço e aí você conhece o final da história. E foi assim que ele viveu.
Por quê? Porque ele em nenhum momento se acovardou. Ele desceu para o campo de batalha. Aí você vê então que Deus levanta um profeta, você conhece a história, inexperiente, era levita. Agora, se eu olhar de modo natural, que moral que ele tinha para falar alguma coisa? Que experiência que ele tinha? Mas aqui você vê mais uma decisão importante de Josafá. Diga, crer na palavra. Mais uma decisão, que é o que eu comecei dizendo. Tem decisões que a gente toma que marcam a nossa vida. Que são passos que nós vamos dando, que vão nos levando para um alto nível. Não é do nada. Ali é uma decisão em cima da outra. Decisões sacrificiais. Decisões que muitas vezes a gente não está com vontade. Decisões que muitas vezes não tem sentimentos nos apoiando. Porém, são decisões que estão trazendo um alto nível de glória para cada um de nós. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e o povo, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração. Adoração, se sacrificaram, estavam ali. Então, eles estavam ali. Primeira coisa, buscando a Deus, certo? Segundo, em jejum, certo? Terceiro, eu vi que alguns marcaram aí. Na igreja do Senhor. Quarto, submisso. Totalmente entregue. Totalmente. Aí o profeta vem, Deus levanta Jaziel para profetizar, para falar, ó, você vai fazer assim, assim, pode descer, Deus vai te dar vitória, se posicione, faça o que é preciso. E você vê eles rendidos em adoração perante o Senhor. Então os levitas e os descendentes dos coatitas e dos coroítas levantaram-se, diga assim comigo, e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Ah, mais um aprendizado com Josafá. Qual é? Atos de adoração, atos de louvores. Porque não adianta, tem hora que é assim, você tem que parar e pegar um louvor ali e falar, Senhor, eu vou cantar aqui porque eu não tenho outra escolha. Então, mais uma vez, mais uma decisão importante. Agora, com certeza, você sabe disso, que um louvor, ele muda uma atmosfera. É ou não é? O louvor cura, liberta, sara, transforma. Agora, será que o ambiente que Josafá estava ali, o ambiente nem tanto, porque estava na igreja, mas como que estava, será o povo? Será que o povo não estava ali aflito? O problema era grande. Porque é natural que há aquele tipo de pessoa que, por mais que ela está no ambiente de glória, ela não desfruta da glória. Ela está apavorada ainda, ela está com medo, ela está com um monte de coisa. E aí você vê que Josafá para junto com os levitas. Vamos começar a louvar aqui. Vamos louvar, vamos mudar essa atmosfera. Sei lá, essa atmosfera estava pesada, todo mundo com medo, não sei. Aí Josafá, vamos louvar. E aí você vê então mais uma atitude fundamental, importante. Não vamos reclamar. Que música que a gente vai ouvir? Hoje em dia, né, tem um monte aí. Tem aquela sofrência, olha, Deus me livre. Tem gente que já está sofrendo e coloca uma música de sofrência. Como você acha que essa pessoa vai ficar? Vai ficar bem. Ai, vai sim. Vai ficar no alto nível. Vai ficar pior. A pessoa está triste já, ela está abatida. Aí ela coloca uma música mais triste que ela. Como que ela vai ficar? Pior. Enfim. E aí, tem assunto, se a gente for entrando nisso aqui agora. Mas Josafá não, ele para, vamos louvar a Deus, porque não adianta fazer qualquer outra coisa. Vamos parar e vamos ter atos de louvores, atos de adoração. Olha, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto demais de louvor. Eu não tenho dom para cantar, né? Esse dom Deus não me deu. Quando eu canto,
Se eu cantar, é perigoso você ir embora e voltar só para a oração da uma com a pastora Jéssica agora. Mas eu adoro louvores. Eu entro no meu carro, boto louvor, estou andando, quando não estou cantando, quando eu estou sozinho eu canto. Quando tá eu e minha esposa, coitado, tem que aguentar. Casou, falou sim, já era, é até o fim da vida agora. Então eu canto e canto alto, viu? Eu acho que eu estou assim, mas eu estou cantando para Deus, está tudo certo. Importante é a intenção do coração. Então por quê? Porque aquilo muda, aquilo te dá vida, te dá esperança, te levanta. É maravilhoso. Você vê a atitude que ele tomou aqui. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês, vamos juntos, diga, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé em quem? E serão o quê? Meu Deus, que maravilhoso. É o que a gente precisa. Ser sustentado, conduzido, guiado por Deus. Aí, qual versículo que cabe aqui? Todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque se ele falta, ele está sustentando. Se não falta, é porque está sustentando. Está conduzindo. Então isso aqui é maravilhoso. Mas você vê que Josafá deixa claro. Tenham fé no Senhor. Não é uma fé emocional. Não é uma fé derrotada. É uma fé viva. Aí se eu puxar mais uma palavrinha aqui, mais um ganchinho aqui, ó. Enquanto a Ana manifestou uma fé derrotada, ela não gerou. É ou não é? Mas no dia que ela decidiu se levantar, que a vida é feita de decisões, a gente tem o que a gente tolera. Ela manifestou uma fé viva e ela gerou. E não foi só um não, você conhece. Por quê? Porque é a fé viva que traz resultados. Mas muitas pessoas vivem enchendo a boca e dizendo, não, eu tenho fé. E eu, como eu atendo muitas pessoas, muitas vezes eu pergunto que fé é essa? Porque se a fé que você diz que tem não provoca mudanças no seu caráter, tem algo de errado então com essa fé. Compreendeu ou não? Então essa fé está em falha. Não é uma fé viva não. Porque uma fé viva, a primeira mudança que ela causa, que é um impacto, é de dentro para fora. É uma mudança que começa internamente. E aí Josafá vem e deixa claro para o povo. Povo, é o seguinte, gente, é o seguinte. Estamos aqui na igreja louvando, vamos parar. Deixa eu passar uma mensagem. Tenham fé no Senhor. Somente no Senhor, no seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão a vitória. Tenham fé. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, então você lembra qual é a sexta aí? A sexta decisão de Josafá? Qual foi? Atos de adoração, atos de louvores. Ele não chamou general, cabo, soldado, chamou ninguém. Não se reuniu numa sala trancada. Gente, é o seguinte, temos aí grandes problemas, grandes situações. Vamos montar uma estratégia militar. Vamos montar aqui uma frente de combate. Quem são os melhores? Vamos lá. Não. Ele simplesmente, cadê os levitas? Cadê o povo que canta? Cadê? Você, então faz o seguinte, você vai à frente. Como assim, Josafá? Eu não sei nem pegar uma espada. Não, fique em paz, você só vai cantar só. Você só vai adorar a Deus só. Isso é maravilhoso. Em nenhum momento ele para fazer uma estratégia de combate. Não, você não vê isso em Josafá. Mas ele para buscar, para jejuar, para estar no templo, sendo submisso, louvando, adorando ao Senhor. Porque ele sabia que a maior estratégia militar vem de Deus. Aí, meu Deus, se eu for ampliar aqui, eu vou ter as duas hoje. A melhor e a maior estratégia de venda vem de Deus. De negociações vem de Deus. Tudo que é de bom e de melhor só vem do alto. Por isso que é importante, como o culto de hoje, você praticar a lei das primícias. Primeiro de tudo, entregando a Deus. Mateus 6,33, eu busco em primeiro lugar. E Ele acrescenta, Ele me dá, Ele me abençoa, Ele me promove.
eu busco em primeiro lugar e ele até tira o que tem que ser arrancado, excluído, exterminado da minha vida. Deem graças ao Senhor. Até que, né? Quando começaram a cantar em entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos Monser, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas, atacaram os dos montes Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. É interessante isso aqui. Enquanto estavam lutando um contra uma tribo aqui, um grupo ali, a gente até entende, eram inimigos. Mas daqui a pouco você vê o mesmo grupo. Os mesmos homens que levantavam as mesmas bandeiras. Que estavam dentro da mesma cultura. Que serviam talvez aos mesmos deuses. O mesmo grupo se atacando. Agora, qual que é a explicação? É Deus, se não for Deus a gente não sabe o que é. É Deus que faz. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. É hora disso aqui virar cadáver em nome de Jesus. Esses problemas que você colocou aí, nunca mais nós os veremos. Nunca mais, em nome de Jesus. E aí, enfim, se eu for ler aqui, eu já estou no meu limite aqui do período também. Você vai ver que Josafá, então, ele entra e ele vai e começa a recolher os despojos ali, 3 dias. 3 dias e tinha muita coisa, e às vezes você vai lendo aqui, dá a entender que parece que ele não conseguiu pegar tudo. Mas tanta vitória, Meu Deus do céu, então, diga assim comigo, está chegando um tempo de muitas vitórias. Você crê nisso ou não? Está chegando esse tempo aí para nós. Dá para sentir o cheiro já, está aí. É uma vitória atrás da outra. Aí se a gente pegar em Amós, se eu não me engano, na tradução a mensagem fala, sua cabeça vai girar. É vitória para cá, vitória para lá, meu Deus do céu. É isso aí, é para onde Deus quer nos levar. E aí você vai vendo que, beleza, passou aqui, pegou tudo. Aí você vai ver uma coisa importante, que eu vou finalizar agora, para fazer esse ponto final aqui. A 7ª decisão sábia de Josafá. Qual foi? Ele fez um culto em ações de graças ao Senhor. Está aqui, ó. Entraram em Jerusalém, então foram, pegaram, voltaram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Paz para todo lado. Ó, entraram em Jerusalém, volta ao versículo 28, por favor. Entraram em Jerusalém, cantando, vieram para cá, para o lugar alto. Diga assim comigo, e foram ao templo do Senhor. Começa no templo e termina no templo. Começou no melhor lugar e finalizou no melhor lugar. Começou como? Se curvando, buscando, priorizando, jejuando, sendo submisso, crendo a mensagem que o profeta liberou, indo para o campo de batalha, louvando, adorando, e volta para onde? Para o lugar alto. Diga, Deus me quer no lugar alto. Sabe por quê, queridos? É no lugar alto que nós teremos muitas e muitas condições para fazermos muitos e muitos cultos em ações de graças ao Senhor. Então, eles voltam para o lugar alto, para o templo, cantando e adorando. Creia nessa palavra. É uma grande mensagem para nós. Como eu disse, a história de Josafá, ela tem lições extraordinárias. Amém, pessoal? Fique em pé, só um minutinho. Vamos, coloca a mão no seu coração, por gentileza. Com o seu projeto, feche os seus olhos. Levante-se no Espírito hoje. Com mais força, com mais coragem. A lei das primícias. Josafá começou priorizando a Deus. Buscando ao Senhor, porque ele entendeu.
que somente dessa maneira ele poderia ter o resultado que ele estava tanto precisando. Então levante-se hoje. Fale com Deus aí no seu lugar. Em nome de Jesus. Pegue depois volta lá e medita e com calma. Repare, analisa tudo que Josafá foi fazendo, cada decisão que ele tomou, cada posicionamento que ele teve, cada lei espiritual, cada lei que ele foi praticando, cada princípio que ele foi praticando. E isso foi dando a ele uma construção poderosa e ele viveu um resultado extraordinário. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Deus, eu peço, passa com teu sangue agora sobre cada um, Senhor. Meu Deus, nós estamos, meu Pai, no propósito da mudança, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, entrando em mais uma madrugada. Ó, meu Deus, e eu peço, Senhor, levanta cada um agora com poder. Levanta, Senhor, cada um, meu Deus, cada pai, cada mãe, cada jovem que está aqui, Senhor. Eu oro, meu Deus, e eu declaro que esses problemas, ó meu Deus, que ela tem enfrentado, Senhor, essas situações, meu Deus, que tem, ó meu Pai, perturbado ela, meu Deus, que tem vindo, Senhor, muitas vezes, de geração em geração, eu peço, meu Deus, passa com teu sangue agora, e assim, meu Deus, como o Senhor deu vitórias a Josafá, eu oro, meu Deus, e eu peço, dê vitórias ao nosso povo, ó meu Deus, faça de novo, Senhor, faça de novo, meu Pai, meu Deus, e joga por terra a dívida, a miséria, o fracasso, a vergonha, a humilhação, joga por terra, Senhor, ó meu Deus, o orgulho, joga por terra, meu Pai, a mágoa, joga por terra, Senhor, as dúvidas, a incredulidade, joga por terra hoje, meu Pai, esses demônios que têm afligido essa pessoa, essas situações, meu Deus, que ela tem enfrentado, que ela tem vivido, que definitivamente caiam por terra em nome de Jesus, meu Pai. Ah, meu Deus, eu creio, Senhor, ó meu Deus, que nesse mês, meu Pai, nós faremos muitos cultos em ações de graças ao Senhor, por cada vitória, ó meu Deus, por cada conquista, por cada, Senhor, resultado. Eu creio, meu Pai, ó meu Deus, que nós alcançaremos um nível maior de glória, de crescimento, de progresso. Eu creio, meu Deus, em grandes definições, em grandes milagres. Eu creio, Senhor, em grandes testemunhos, em nome de Jesus, Senhor, ó meu Deus, e assim como Josafá disse, ah, meu Pai, meu Deus, nós estamos diante da sua presença, nesse templo, nessa igreja, nesse ministério que carrega, ó meu Deus, uma unção de mudança de vida, então nós não aceitamos, Senhor, ó meu Pai, nós não aceitamos ver as mesmas coisas, os mesmos resultados, não, meu Deus, a unção é de mudança, então tem que mudar, ó meu Pai, tem que mudar, Senhor, e eu oro, meu Deus, para que a realidade de cada um mude, eu oro, Senhor, para que a vida, os resultados, a família, a casa, eu oro, Senhor, para que mude, em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus, eu abençoo cada um. Meu Pai, eu declaro um povo cheio de vida, de fé, de coragem, um povo cheio de ousadia. Eu declaro, eu profetizo, um povo mais do que vencedor, Senhor. Eu creio, meu Deus, que esse mês de dezembro vai ficar marcado por tantos cultos em ações de graças que nós vamos fazer, Senhor. Agradecendo por cada milagre, agradecendo por cada conquista, agradecendo, Senhor, porque essas situações já cairão por terra. Agradecendo, meu Pai, porque nós não vamos terminar o ano do mesmo jeito. Agradecendo, Senhor, porque, meu Pai, nós vamos entrar em 2026 num alto nível. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Porque nós cremos como eles foram, meu Deus, louvando em graça ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e nós cremos, Senhor, que nós meu Pai, já saímos desse ano num alto nível, Senhor, mais do que vencedores, em nome de Jesus, eu abençoo cada um,
E eu declaro, meu Deus, grandes testemunhos, Senhor. Eu profetizo que tudo que essa pessoa colocou nesse encarte, meu Pai, nesse projeto, Senhor, eu profetizo, meu Pai, que em nome de Jesus, esses problemas já caíram por terra. Essas situações, tudo que é meu Deus, tudo que representa, meu Pai, os amonitas da vida dela, enfim, Senhor, já caíram por terra, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Nós cremos e temos a certeza, meu Deus, que nós estamos saindo desse ano. Sim, nós estamos saindo porque a gente já crê de uma tal maneira, Senhor, que nós não temos um pingo de dúvida que nós vamos chegar em 31 de dezembro, olhando e dizendo, olha, que mês incrível. Foi um dia após o outro de ações de graças, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por esse dia, por essa oportunidade. Sustenta cada um que vai, meu Pai, continuar. Daqui a pouco tem a oração com a pastora Jéssica, daqui a pouco com o Bispo Fernando, Bispo Pedroso, e assim seguimos, por uma quinta-feira gloriosa, na sexta o nosso primeiro jejum. Ah, que glória, Senhor. Que glória, que glória. Eu creio num grande tempo, eu creio, Senhor, em grandes testemunhos que cada um de nós estamos gerando nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.